Bom, pessoal, então voltamos novamente aqui com o Coelete no capítulo 2. Nós já vimos o capítulo 2, versículo 1 ao 11, que vai falar sobre a questão do prazer e da riqueza. E agora do 12 ao 18, que vai falar sobre a futilidade ou a vaidade da sabedoria, né? A futilidade do materialismo. Ele chega no versículo 12, então ele fala: então passei a refletir sobre a sabedoria, a tolice e a falta de juízo. O que poderá fazer o sucessor do rei? O mesmo que os outros já fizeram? Então aqui vai dizer o seguinte, ele reflete, ele vai voltar no caso, significa aplicar toda a atenção dele, né? Ou assumir uma linha de pensamento, e ele vai tentar buscar entender o porquê do fracasso também da sabedoria, né? Em busca do prazer. Que nós vimos agora aqui, que a futilidade do prazer é a riqueza. E que como é que o rei poderia fazer e tentar entender essa situação. E o que seria também que acontecer de maneira na questão do futuro, né? Os futuros reis tratariam desse mesmo problema que ele estava enfrentando. Né? Que tipo de pessoa seria o sucessor dele? E qual a atitude, né, para com os mesmos problemas com que ele se defrontou, tá? Buscando uma resposta no futuro das pessoas que iriam vir depois dele, iam seguir até mesmo na linhagem dele, né? Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a falta de juízo, assim como a luz traz mais proveito do que as trevas, tá? A pergunta então recebe a resposta dele, dupla no caso. Primeiro, a sabedoria tem valor. Comecei a refletir sobre a sabedoria, bom, a sabedoria tem valor, né? Então, ele vai, dentro desse ponto, vai continuar a pesquisar. E a questão também da questão da sabedoria é proveitosa e a falta de juízo. Se você não tem o seu juízo perfeito, você também está em trevas. Então, o temor, já falei que o temor de Deus não é medo de Deus, né? O temor de Deus jamais vai permitir ao homem, na arte, né, de governar, que ele tome o leme da vida, da história humana nas mãos dele. Quem continua ainda, apesar de nós acharmos que a coisa desgringolou, continua no comando é Deus. Deus é que continua comandando ainda a história da terra, né? A sabedoria continua a ser importante, a posse da sabedoria, e o texto bíblico diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. É essa sabedoria que ele está falando, não é a sabedoria humana, o conhecimento humano, né? Eu lembro que tinha no Vaticano um cardeal que ele falava 84 línguas e 58 dialetos, né? E tinha um outro cardeal que ele conseguiu memorizar vários livros eruditos, a Bíblia e outros livros, né? Tinha na cabeça então tudo conhecimento desses livros todinho, ele gravou tudo, né? E o outro falava todas essas línguas e dialetos também. Mas a sabedoria humana, né? O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Você pode não ser sábio humanamente falando, mas se você tem o temor do Senhor na sua vida, você já é o princípio da sabedoria, né? Então essa sabedoria que está em Deus, que é o princípio dela é Deus, ela dá força, dá alegria, né? Ela não é uma força bruta. Então se o homem se orienta por essa sabedoria, que é o princípio da sabedoria, é o conhecimento de Deus, ele vai ter experiências verdadeiras e muito mais gostosas, né, do que a sabedoria humana. O que mais? No 14, o que ele diz? O sábio tem os seus olhos bem abertos, enquanto o tolo, o estulto no caso, anda em trevas. A mesma coisa da luz e as trevas no verso 13 lá. Contudo, entendi que a mesma coisa acontece com ambos. Bom, então ele sabe agora, né, que tanto o tolo como o sábio vai para o mesmo caminho. O que vai acontecer com ele? Vai morrer, né? Vai morrer. E o tolo, tanto como o sábio
humanamente, se ele não tenha esse temor de Deus, esse princípio de sabedoria, tanto um como o outro não tem a luz. Tá? Sem o princípio da sabedoria, que é o temor do Senhor. Nenhum dos dois vai ter a luz. E os dois vão para o mesmo lado, tanto o sábio quanto o estulto, o tolo. Eles vão para o mesmo lugar. Então, a sabedoria ela vai ser inútil como remédio no pensamento humano, na solução do problema da vida do ser humano, humanamente falando, né? Na busca das respostas, né? O que é a vida. É só uma pergunta filosófica que os diversos filósofos querem responder, né? Cada um tem uma opinião e não se chega a nada por enquanto, né? Então, todos os dois vão sucumbir, o tolo e também o sábio. No verso 15, diz assim: aí eu disse a mim mesmo, o que acontece com o tolo acontece comigo também. De que adianta então ser sábio? Então eu disse a mim mesmo que também isso era rebel, era vaidade, era ilusão, ser sábio também. Então, como a morte é inevitável, né, torna inútil a busca da sabedoria humana. Visto que a morte vai ser a grande niveladora, né, tanto do tolo quanto do sábio, tanto daqueles que conhecem a Deus e aqueles que não conhecem, todos nós, tanto nós como também os animais também vamos morrer. E essa é a coisa mais certa da questão do pensamento do Coelete, da sua busca de respostas para o que é a vida. Essa coisa é basilar para ele, no caso aqui, que todos vamos morrer, né? Tudo bem, você tem a sabedoria que te ajuda, mas essa sabedoria também, junto com a tolice, também é a mesma coisa, sem ser a sabedoria que é o princípio do temor, que é o temor ao Senhor. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, né? Essa questão então da morte vai ser niveladora, né? É interessante. Pela sabedoria, pela busca, não tem jeito. Aquele que estuda, e aquele que não estuda, não faz nada, também vai morrer da mesma maneira. Verso 16. Pois nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre. Vai se esquecer. Ninguém vai lembrar mais. O tempo vai passar e o mundo vai continuar. Quem morreu você vai lembrar. Alguns ficaram aí porque tem livros escritos e tal. Outros nem se lembram mais de ninguém mais, né? Não serão lembrados para sempre. Pois passados alguns dias tudo cai no esquecimento. O sábio morre do mesmo modo que o tolo morre também. Repete também o mesmo pensamento lá. Uma observação que foi feita anteriormente, ele repete aqui, em relação até à história geral, né? Vai acontecer a mesma coisa. Nada vai valorizar esse esforço humano, porque a pessoa é esquecida aí. Você tem grandes nomes da história mundial, mas se você comparar em relação às pessoas que existiam, que morreram, existiram até hoje bilhões e bilhões, só umas poucas centenas ficaram ainda de lembrança. O resto ninguém lembra mais, né? Às vezes até mesmo o parente, o ente querido, e não se lembra, passa o ano todinho, às vezes no dia de finado, algumas pessoas vão no cemitério, mas passa o ano todinho sem lembrar. Isso cai no esquecimento, né? É interessante que Deus não esquece. Deus, num texto bíblico, diz: pode uma mulher esquecer do filho que amamenta? E ali no mesmo texto diz: pode sim, mas eu não esquecerei de você. Então é a promessa de Deus essa aí, né? A consequência lógica nesse caso, confiar em Deus. A vida, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Bom, o que mais então nós temos aqui? Já passamos aqui para o 17. Por isso perdi o gosto pela vida, pois me foi pesado demais o trabalho que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade, tudo é rebel, futilidade, vento, sopro, é correr atrás do vento. Então a partir daqui, até depois do versículo 23, ele vai considerar o resultado de tudo quanto ele tem observado, né? Desde lá no capítulo 1 até aqui, ele vai fazer essa pesquisa, vai considerar. E a vida como um todo, como ela interessa ao Coelete, os aspectos da vida, né? Então, ele vai entender que se a morte obriga a sabedoria,
né? A parar, ela também cobre, ela tira um manto negro sobre a própria vida da pessoa, né? Nessa questão calamitosa da busca da resposta para o que é a vida, né? Pois, quer dizer aqui, né? Pois me foi, poderia significar sobre mim, e às vezes exprimir algo que constitui um fardo, tá certo? Pois me foi pesado, foi uma coisa, uma canga, um peso, pensar em tudo isso e não ter a resposta. Mas mais tarde, no caso, a vida ela vai ser, no caso, retratada pelo próprio Colette de maneira diferente também, como uma vida vista centralizada em Deus, né? A vida é o tempo de desfrutar o bem. Desfrutar o bem aqui na terra, nós devemos desfrutar, sabendo que Deus permitiu que nós viéssemos aqui nesse lugar maravilhoso que Ele formou, nós desfrutarmos como seres humanos normais a nossa vida, mas também que por trás de tudo isso tenha esse princípio de conhecimento e sabedoria, de saber que Deus é que é a centralização, que é o ponto de vista nosso centralizado. É Ele que é a resposta para todas as nossas indagações do que é, no caso, a vida. É Ele que vai responder. Se nós estivermos na posição somente do ser humano, o homem terrenal, o homem aqui da terra, né? Nós jamais vamos poder alcançar, debaixo do sol desse lugar limitado que nós temos, uma satisfação plena, né? Podemos ser, então, como o José, do Drummond, que vamos lá e vamos com a força, e mesmo que a gente não possa fazer as coisas que nós queremos, dentro do nosso pensamento, das desilusões do mundo, vamos continuar e vamos caminhar, mas sem ter uma resposta. E a resposta é muito simples. É o quinhão que nós temos, é Deus. É os prazeres que nós vamos tentar encontrar nas coisas. Eu conheço pessoas que lutam, estão sempre na luta e nada dá certo e tal. Cara, e a pessoa desespera. Eu já vi pessoas muito alegres que se suicidaram no desespero da vida, da desilusão, essa busca calamitosa humana para a resposta da vida. E a pessoa, mas ela estava tão feliz tal, e se matou. Como pode ter acontecido isso? Talvez essa questão de nós, essa busca, esse vazio às vezes que nós temos, que seja esse preenchimento desse quinhão, que seja Deus. Novamente quero repetir para vocês que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. É o temor ao Senhor. É reconhecê-lo quem Ele é e deixar que Ele nos dirija a nossa vida para que ela não seja calamitosa, né? Você pode ser esquecido pelas pessoas, como nós falamos. Pode uma mãe deixar o filho, esquecer o filho que amamentou, e pode. No cerco de Jerusalém, no ano 70, o relato de Flávio Joséfo, na história dos Hebreus, dentro do livro A História dos Hebreus, o capítulo sobre a guerra dos judeus, quando o general Tito cerca Jerusalém, teve mãe que cozinhou o seu filho, e isso assustou até os invasores, quando eles entraram e viram a metade do filho cozido e a metade do filho morto lá, que a mulher estava comendo o próprio filho, por causa da fome que estava, e os caras ficaram horrorizados, né? Os invasores mesmo, os romanos ficaram, eles que faziam tantas barbaridades, ficaram horrorizados com aquilo. Pode sim, cara, é calamitosa. A nossa busca é calamitosa, nossos desejos são calamitosos, porque nunca atinge aquilo que a gente quer. No ter e obter, quando a gente acha que conseguiu, o meu desejo é ter isso, é ter uma esposa, é ter um carro, é ter uma casa, é ter um bom emprego, é ter dinheiro, e quando eu alcanço isso, aí é calamitoso, porque a alegria que eu pensei que eu teria ao obter todas essas coisas, quando eu obtenho, não me traz satisfação nenhuma. A satisfação, ela está muito mais perto de você do que todos os nossas elucubrações, né? Nossos pensamentos, a nossa busca de resposta, de sabedoria até humana, está muito distante. Ela pode estar bem mais perto do que você pensa. Jesus, ele diz que quando você quer falar ao Pai, você entra no seu quarto, fecha a sua porta e você busca Ele, e Ele se revela. Então parece-me que é muito mais simples.
em todas as lutas, toda a busca de poder, toda a busca de glória, de fama, de riqueza, como ele diz aqui, ó, a riqueza, o prazer, os ciclos da vida, a questão da sabedoria, não vai trazer aquilo que você está buscando. Só quando você coloca em primeiro plano, em primeiro lugar, o entendimento de quem é Deus na sua vida e o seu amor por Ele, é que você então vai poder perceber, né? E eu digo assim, não só na abundância, na alegria, mas também na tristeza, na falta, você vai estar com o mesmo sentimento, né? De alegria de que Deus está com você. Amém? Deus abençoe.